Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea, sobre os grandes problemas que o Chelsea ainda tem, além do Lukaku, né? O Lukaku talvez seja o grande problema para o Chelsea se livrar, mas eu acho que mais do que isso, são os caras que ainda estão em campo, que ainda estão ali jogando e para mim não estão agregando em nada o clube nesta temporada. Não agregaram também na última, né? Muito pouco. Que é Sterling e Marco Cucurella. Para mim são os grandes problemas do Chelsea nessa pré-temporada e são problemas que o Chelsea tem que se livrar de alguma maneira, porque sinceramente, né, o que a gente viu nessa pré-temporada desses dois jogadores assusta negativamente, né? E assim, a gente tá falando de uma pré-temporada que o Chelsea está testando uma porrada de jogadores, né? Tipo, jogadores jovens, alguns que vão ser emprestados, outros que podem ganhar seu lugar no elenco. E assim, para mim, Sterling e Cucurella são problemas muito grandes, fazem parte daquela janela desastrosa do verão passado, onde eles contrataram Aubameyang, Koulibaly, quase todos já foram negociados, né? O que falta para ser negociado para mim é o Cucurella e o Sterling, e o Fofana, que também foi contratado por lá, é até muito bom, até talentoso, mas é um injury prone, né? Um cara que se machuca demais, perdeu muitos jogos por lesões do joelho e agora rompeu o ligamento do joelho. A gente espera que ele se recupere e volte jogando um grande futebol, mas a gente sabe que esse tipo de histórico é bem complicado de se lidar. Mas a questão é, o Sterling e o Cucurella para mim são coisas pesadas para o Chelsea, porque numa pré-temporada em que absolutamente, né, você vê muita coisa positiva de jovens jogadores, né, jogadores que você até vê sendo emprestados, como é o caso do Ângelo, o Sterling foi completamente nulo, né? Se a gente para pensar no ataque, até gente improvisada rendeu mais que o Sterling, jogando fora de posição. Tudo bem que o Madsen já jogou como um ponta pela esquerda algumas vezes, né? Mas cara, ele jogou de ponta direita e deu uma assistência. Entende? A posição, assim, o cara é lateral esquerdo, jogou de ponta direita e deu uma assistência pro Nicolas Jackson, né? E ele marcou 2 gols na primeira partida dele, jogando numa posição que ele não jogou quase nenhuma vez na última temporada. Ele foi completamente um lateral esquerdo pelo Burnley na última temporada. E ele jogando fora de posição, foi lá e marcou 2 gols. E o Sterling, o que ele fez? Naquela partida, né, da passada contra o Brighton, misericórdia, cara, ele errando todas as decisões, né? E ele sempre teve ali algumas oportunidades boas e sempre tomou as decisões erradas. A tomada de decisão dele já era ruim desde o Manchester City. A questão é que o time produzia tantas oportunidades que uma hora ou outra ele fazia um gol. Ele vai errar todas as vezes, mas assim, a gente tem que lembrar que é um jogador que foi pago 50 milhões de libras, faz parte aí da brilhantemente do Tuchel para contratar. Eu lembro das frases dele, era terrível jogar contra o Sterling. Sério, eu me lembro do City, né, de todos os jogadores que o City tinha no ataque, Agüero, Phil Foden, Kevin De Bruyne como meio atacante, Gundogan, Bernardo Silva. O que eu menos tinha medo era o Sterling. E é exatamente esse que ele contratou. Vou ser sincero, né? Óbvio, o City nunca ia vender os seus melhores jogadores. Por que vocês acham que eles venderam justamente o Sterling, ou o Gabriel Jesus, né? Eu vi gente falando que o City ia se arrepender de vender o Gabriel Jesus. Eles contrataram o Haaland, né? Olha como que se arrependeram. Um ano sem Gabriel Jesus e Sterling, eles ganharam tudo. E assim, cara, assim, o Sterling é um jogador, a meu ver, que ele não é assim, brilhante tecnicamente, não é um super driblador, e sinceramente ele tá caindo de produção. O Chelsea contratou ele num momento que já estava caindo e estava longe das melhores temporadas do City, e ele pagaram ele um salário de world class. Eu fico pensando, gente, olha, 325 mil libras por semana, esse é o salário que se oferece para tentar contratar ou convencer um Vitor Osimhen. Eu acho que às vezes até tem gente falando lá na Inglaterra assim, ó, o Chelsea não vai contratar o Osimhen, né? Assim, hoje tem até o Nicolas Jackson jogando bem, a gente não sabe se vai ser assim na Premier League, tudo bem. Mas assim, o Chelsea não pode oferecer o contrato que o Osimhen quer. Gente, ofereceram 325 mil libras ao Sterling, é o mínimo que poderia oferecer um jogador da qualidade do Osimhen, que é o outro classe que teria realmente impacto, né? Porque, gente, é isso que eu tô falando. O Ângelo deu assistência, o Madsen fora de posição marca gol e dá assistência, um Kunku que tá estreando, conhecendo os jogadores agora, marca 2 gols. O Nicolas Jackson, o Mudryk chegou mais tarde, ele marcou gol, ele mostrou coisas diferentes. Olha, o Sterling só é titular nesse time se for pesar a experiência de Premier League, porque por produção ele não é. E eu acho que se pagar 325 mil libras para um banco é inacreditável, né? Então, é assim, para mim o Chelsea tinha que vender e apostar em jogadores mais jovens, seja lá o Olise, seja o Mohamed Kudus, sei lá. Mas assim, não dá. Sterling, para mim, uma contratação que não fazia sentido e só fica pior. E para mim, o outro grande problema é o Marco Cucurella, porque esse ainda, às vezes, até pior, porque ele pode vitimar alguém produtivo de verdade no elenco. Porque eu acho que foi vergonhoso na última temporada o Lewis Hall, que é um meia da base, jogar de lateral e produzir muito mais do que o Cucurella.
Eu acho que mais vergonhoso do que isso foi o Potter ter insistido com o Cucurella várias vezes. Eu sei que há pressão dos diretores para que o jogador que foi contratado com uma fortuna jogue. Mas aí que eu admiro o Bayern de Munique, né? Porque o Sané começou mal, engoliu o banco, entende? Teve que reconquistar a posição. Agora não, no Chelsea o cara recebe uma fortuna, não produz nada e só por ter custado caro ainda joga, né? Isso já aconteceu inclusive no Manchester United, né? Que assim, eu prefiro esse cara do que o outro. Mas a gente pagou muito dinheiro pra esse cara, ele tem que jogar. Então, assim, não dá, né? Assim, o Cucurella, ele é o pior dos 4 laterais do Chelsea, e isso fica pior quando se paga 60 milhões de libras pelo cara, e um desses laterais esquerdos do Chelsea é um jogador de base que começou como meio campo, que é o Lewis Hall. E assim, não faz sentido vender o Madsen, não faz sentido emprestar o Lewis Hall e manter o Marco Cucurella. Se houver uma oferta pequena, ridícula, o Chelsea tem que aceitar, tem que se livrar dos caras que não produzem, né? Óbvio que você vai querer mais dinheiro para um jogador, mas, gente, esse tipo de jogador desvalorizou muito. Ninguém vai pagar mais 60 milhões, 50, 40 por um Marco Cucurella. E assim, ele é burro, entende? É um jogador burro defendendo. É uma palavra forte, mas, gente, não existe os gols que o Chelsea tomou do Brighton e agora do Newcastle. Um lateral sério for meter os erros que ele cometeu, gente. Aquelas corridas desnecessárias, tentar cortar a linha de passe daquele jeito. Cara, é uma estupidez danada de um QI negativo de futebol fazer um negócio desse. E assim, é erro que um jogador, como diz, do Lewis Hall, não tem nem 20 anos, não comete. É absurdo isso, entende? O Cucurella, pra mim, assim, ele é a segunda pior negociação, porque eu acho que o Sterling ainda é mais inaceitável. Porque se você soma o dinheiro que se pagou por eles, você contratava o Osimhen, você contratava jogadores como Rafael Leão. É isso que me deixa furioso, entende? O Chelsea poderia ter contratado o Rafael Leão no passado se pegasse o dinheiro do Cucurella e do Sterling e colocasse o Rafael Leão. Mas não, foi atrás do Sterling. Sério, quem prefere o Sterling ao Rafael Leão hoje? Só o Tuchel. É impressionante, né? Então, assim, eu acho que assim, o Chelsea tem um problema grande nesses dois jogadores, porque são caras que estão sendo improdutivos. Mesmo que o Cucurella tenha dado uma assistência, ele custou 2 gols. Então, o saldo é negativo, né? E eles recebem muito dinheiro e estão ocupando espaço de gente que pode realmente ajudar o clube. Então, para mim, o Chelsea teria que negociá-los o quanto antes, porque não faz sentido manter jogadores que realmente estão mais atrapalhando do que ajudando e no final consumindo muitos recursos que poderiam ir para a gente mais produtiva. Então, curioso para ver o que vai acontecer e se o Chelsea em algum momento vai perder a paciência e vai negociá-los, né? O Pochettino pode querer, sei lá, os dois porque tem mais experiência, mas para mim experiência não vale nada quando se não é produtivo. Eu prefiro ter um jogador com muita gente mais imatura, mas ao mesmo tempo produtiva e querendo mostrar serviço do que a gente recebendo um grande salário e produzindo um absoluto nada. Aqueles minutos de segundo tempo, com Sterling e Cucurella do lado esquerdo, gente, foram terríveis. Os dois não faziam nada, era impressionante, era um nada completo. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.